Botafogo vem em busca de um meio-campista no mercado após a saída de Thiago Almada. O alvo já está definido e as negociações estão bem sucedidas. Não vai ser simples o Botafogo tirar Bitelo do Dinamo Moscou Rus. Segundo informação do jornalista Fábio Aleixo, o clube russo quer no mínimo 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para negociar o meia-atacante. A primeira proposta do Botafogo foi de 10 milhões de euros parcelados em 10 vezes, o que foi prontamente recusado pelos russos. Bitelo, de 24 anos, é um dos alvos do Botafogo para a temporada 2024. O jogador tem desejo de retornar ao Brasil e pode tentar convencer o Dinamo Moscou pela liberação. Me contaram que Dinamo não vai aceitar menos de 25 milhões de euros pelo Bitelo, e que o clube russo nem quis ver a primeira proposta, que era de 10 milhões em 10 vezes. O Botafogo avançou na negociação de troca do volante Danilo Barbosa pelo lateral esquerdo Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, para 2025. Na negociação, o Botafogo vai ceder Danilo Barbosa ao Red Bull Bragantino para ter Luan Cândido por empréstimo com obrigação de compra, em caso de atingimento de metas. Os dois jogadores estão cientes e propensos a aceitar. O São Paulo fez sondagem por Luan Cândido, mas priorizou tentar Wendel, do Porto. Assim, não deve ser um concorrente forte para o Botafogo. Recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol encaminhou a contratação do zagueiro Luiz Segovia, do Botafogo, por empréstimo. O empréstimo vai até o fim da temporada 2025, e não envolve custos pela negociação. O Botafogo, por sua vez, continuaria arcando com uma parte dos salários do defensor equatoriano. Segovia tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. O zagueiro fez apenas 10 jogos pelo Glorioso e foi emprestado a RW de Molenbeek, depois, CRB, onde marcou um gol em 13 partidas na última Série B. O interesse do Botafogo em Paulo Dybala é um dos temas mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro e internacional no início de 2025. A especulação sobre a possível chegada do craque argentino ao Rio de Janeiro tem ganhado força, não só pela qualidade do jogador, mas também pela recente movimentação do Botafogo no mercado internacional. A busca por reforços de peso e a intenção de se consolidar como uma das potências do futebol brasileiro tornam a negociação com Dybala uma oportunidade única para o clube. Contexto da negociação: o Botafogo, clube com uma história rica e uma nova gestão ambiciosa, está cada vez mais focado em reforçar seu elenco com jogadores de alto nível, capazes de ajudar a equipe a conquistar títulos no cenário nacional e internacional. A contratação de um nome como Dybala, que tem grande notoriedade na Europa, reforçaria ainda mais essa ambição. A aproximação do Botafogo com Dybala começou a ser discutida por meio de contatos diretos entre os representantes do jogador e os dirigentes do clube. O atacante argentino, que teve sua última grande experiência no futebol europeu com a Roma, em 2023, está buscando novos desafios, e o Brasil tem se mostrado um destino possível para a continuidade de sua carreira. Em 2024, após uma temporada consistente na Série A italiana, Dybala começou a analisar opções de mercado, considerando a possibilidade de um movimento para um futebol com menor pressão, mas com grandes potenciais de crescimento. A proposta do Botafogo seria uma combinação de estabilidade financeira, infraestrutura de alto nível e a chance de jogar em um clube com um enorme potencial de visibilidade, especialmente no mercado latino-americano. A busca por um grande nome: o Botafogo, sob a gestão da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, tem se empenhado em construir um elenco competitivo e capaz de disputar de igual para igual com os grandes clubes do Brasil. O clube já fez investimentos em algumas contratações de impacto, mas a chegada de Dybala seria o grande trunfo da gestão, elevando ainda mais o nível da equipe. Dybala, de 31 anos, já passou por clubes de renome mundial como Juventus e Roma, além de ser uma das principais figuras da seleção argentina. Sua experiência e habilidade técnica são amplamente reconhecidas, e sua chegada ao Brasil seria um grande atrativo, tanto para a torcida do Botafogo quanto para o futebol brasileiro de modo geral. A presença de um jogador tão renomado poderia até impulsionar a Liga Nacional, trazendo mais visibilidade para a competição. Aspectos financeiros e desafios: um dos maiores desafios para a concretização da negociação é, sem dúvida, o aspecto financeiro. Dybala é um jogador de altíssimo nível, e sua remuneração nos últimos anos tem sido consideravelmente alta. O Botafogo teria que se planejar cuidadosamente para poder arcar com o salário do atacante e também com os custos associados à sua chegada, como luvas, bônus e outras exigências contratuais. Entretanto, o clube tem se estruturado para atrair jogadores de peso e já possui uma forte base de patrocinadores e investidores. A parceria com a SAF,
que trouxe uma injeção de capital para o Botafogo, tem permitido que o clube se avente em mercados mais competitivos, tanto para reforçar seu elenco como para aumentar sua presença no cenário internacional. Além disso, o impacto da contratação de Dybala poderia ser significativamente positivo para o Botafogo, em termos de retorno financeiro e visibilidade. A torcida botafoguense tem mostrado grande empolgação com a possibilidade de ver o ídolo argentino jogando no Engenhão, e a presença de um jogador tão renomado certamente traria um aumento de público nos jogos e de interesse das transmissões televisivas. A visão de Paulo Dybala. A carreira de Dybala é marcada por altos e baixos, mas também por uma impressionante sequência de conquistas. Após sair da Juventus, onde conquistou diversos títulos nacionais e internacionais, o argentino foi para Roma e continuou a brilhar, ajudando o time a alcançar novos feitos, como a conquista da Conference League em 2022. Mesmo com seu status consolidado na Europa, Dybala sempre demonstrou ter o desejo de explorar novos mercados e desafios, algo que torna sua transferência para o Brasil um cenário possível. Além disso, o próprio Dybala tem se mostrado mais disposto a considerar ofertas de clubes fora da Europa, especialmente com o calendário menos exigente e a possibilidade de se tornar um ícone de um futebol em ascensão. O Botafogo poderia se tornar um destino interessante, com a chance de ser um dos principais nomes da Liga Brasileira e da seleção argentina. O impacto na equipe do Botafogo caso Dybala realmente aceite a proposta do Botafogo, o impacto na equipe seria imediato. O clube ganharia um líder técnico dentro de campo, alguém capaz de criar jogadas decisivas e garantir a qualidade ofensiva que o time busca para suas ambições no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na Libertadores. Com um elenco recheado de jogadores de qualidade, o Botafogo teria em Dybala uma peça-chave para fortalecer o setor ofensivo. O argentino tem habilidade para jogar tanto centralizado quanto aberto pelas pontas, além de ser um excelente finalizador, com grande visão de jogo. Sua capacidade de decisão em momentos importantes poderia elevar o nível de jogo da equipe, especialmente em jogos decisivos. O técnico do Botafogo, que está trabalhando para montar uma equipe equilibrada, teria em Dybala um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida, seja com gols, assistências ou criando jogadas que podem desestabilizar a defesa adversária. O trabalho coletivo do time poderia ser potencializado pela visão de jogo e pela experiência internacional de um craque como Dybala. O futuro do Botafogo com Dybala. Se a negociação se concretizar, o Botafogo estaria dando um grande passo em sua trajetória no futebol brasileiro e internacional. Dybala não apenas elevaria o nível técnico do time, mas também traria uma aura de prestígio, colocando o Botafogo no centro das atenções, especialmente em termos de mídia e marketing. Com sua chegada, o clube ganharia uma enorme visibilidade, com um ídolo de nível mundial, além de uma grande quantidade de fãs internacionais, principalmente na Argentina. A contratação de Dybala, portanto, não seria apenas um reforço técnico, mas também um movimento estratégico para colocar o Botafogo como um dos clubes de maior projeção no Brasil. Esse tipo de movimentação no mercado é fundamental para clubes que têm a ambição de disputar títulos nacionais e internacionais, como o Botafogo, que já está se preparando para fazer frente aos grandes clubes do futebol mundial. Conclusão: embora ainda existam desafios financeiros e logísticos a serem superados, o interesse do Botafogo em Paulo Dybala é uma prova da ambição do clube em se consolidar como uma grande força no futebol brasileiro e internacional. A chegada do astro argentino seria um marco não apenas para a história do clube, mas também para o futebol brasileiro como um todo, que veria um de seus maiores ídolos da atualidade vestindo a camisa de um dos clubes mais tradicionais do país. Ao mesmo tempo, essa negociação representa o tipo de movimento ousado e estratégico necessário para que o Botafogo atinja novas alturas no cenário mundial.